4h49, vamos ao vivo até às 5h30. Agora a gente recebe aqui no Poder Expresso Murilo Fagundes, especialista em buraco, truco, pôquer e por aí vai. Especialista em jogo de cartas. Sabe por quê que a gente trouxe o Murilo Fagundes agora aqui no Poder Expresso, entre outros assuntos que ele vai abordar? Porque o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, que está sempre usando uma metáfora futebolística, hoje ele mudou, quebrou essa regra. Hoje ele usou uma metáfora do carteado, mais especificamente do truco. Que história é essa, Murilo? Boa tarde, meu amigo, bem-vindo. Pois é, Jesus, uma ótima tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, de truco eu não entendo nada, viu? Essa é a grande verdade, mas a gente tem de entender um pouquinho para tentar entender o que disse o presidente Lula. Ele deu um discurso hoje no Vale do Jequitinhonha e estava afiado, o presidente da República, viu? Ele disse que está disposto a negociar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo fim do tarifaço que está previsto para começar no dia 1º de agosto. Mas, segundo Lula, Trump não quer conversa, porque se quisesse já tinha pegado o telefone e ligado para o Brasil. Essas foram as palavras do presidente Lula, então, nesse discurso longo de quase 2 horas no Vale do Jequitinhonha, nessas imagens que nós estamos acompanhando aqui na tela. Veja, o presidente Lula disse então que está disposto a negociar, mas que Trump não quer conversar, mas que se Trump insistir no tarifaço, ele sabe jogar truco. E aqui eu trago então a fala do presidente Lula. Olha o que ele disse. Trump nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas sou bom de truco. E se Trump estiver trucando, ele vai tomar um 6. Jesus, tomar um 6, né, para quem joga truco, então é essa expressão mostrando que ele também tem alguma carta ali para jogar, tem alguma carta na manga e que está preparando uma retaliação se houver esse tipo de taxação pelo presidente dos Estados Unidos. Murilo, eu não sou especialista em truco e dizem que o Donald Trump no pôquer, pelo menos um cenário político, ele é muito bom, né? Ele blefa e a gente sabe que você mete um 6 aqui, de certa forma você está blefando, assim como você faz no pôquer também, quer dizer, na guerra de retórica ali, de narrativa, você dobra a aposta, né? Então é disso que nós estamos falando aqui, realmente é um jogo que está sendo jogado aí no cenário internacional e quem está jogando também é Fernando Haddad. A gente pode dizer, meu amigo, que Fernando Haddad tem uma carta na manga, é isso que ele promete, esse plano que ele vai apresentar para o presidente Lula como uma alternativa para superar esses obstáculos impostos pelo tarifaço de Trump? Olha, Jesus, o ministro tem prometido essa carta na manga, mas não na negociação, né, com os Estados Unidos, mas para o nosso plano interno, como você bem disse, para os produtores, empresários que serão afetados diretamente com essas medidas caso sejam concretizadas pelos Estados Unidos. O que Haddad tem dito é que essa proposta já está pronta. Então, para esta semana, Haddad já promete essa proposta, apresentar ao presidente Lula um plano, né, para que não haja tanto impacto assim na economia a partir dessas tarifas. Mas ainda é muito cedo, viu, Jesus? A gente não sabe o que vem do lado dos Estados Unidos. O presidente Lula tem dobrado a aposta, tem feito, né, algumas ameaças de resposta, de retaliação. Então, a gente sabe que Donald Trump também tem essa tradição nesse segundo mandato de dobrar as tarifas, de continuar nessas ameaças. Então ainda é muito cedo para dizer que essa carta de Fernando Haddad será efetiva. Há pouco ele deu entrevista para a Rádio Itatiaia e disse que quem está obstruindo a negociação entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos é a família Bolsonaro. Então ele deu um recado bem claro: desobstruam as negociações, porque o governo brasileiro está tentando negociar, mas a família Bolsonaro está impedindo, está dificultando o nosso contato. Claro, o recado direto ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que tem atuado na Casa Branca e, segundo então a avaliação de Haddad, Eduardo tem dificultado esse contato, essa negociação entre os dois governos. Qual é a costura que está sendo feita pelo Geraldo Alckmin dentro dessa batalha, Murilo? Olha, o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, ele tem esse papel de negociação interna com os empresários, de conversa com os empresários, tanto os brasileiros quanto os empresários americanos que são atingidos com essas
tarifas que são prometidas. Mas na prática, Jesus, a gente tem visto muito pouco diálogo direto com a Casa Branca, né? O que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem dito e seus aliados é que as negociações são silenciosas. Elas acontecem num segundo plano, num plano não com tanto holofote. Mas na prática a gente sabe que a entrada, né, a capilaridade desse tipo de atuação da vice-presidência tem sido ali reservada, não tem sido tão efetiva, porque realmente o governo Trump ele está muito aberto ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e essa atuação tem também tido resultado, né, um contra-resultado, para que o governo Lula não tenha essa entrada tão direta na Casa Branca. E Nelsinho Trade, essa comitiva de parlamentares brasileiros, vai ter essa penetração também na Casa Branca? Qual a sua avaliação? Olha, Gés, eu conversei com algumas pessoas próximas ali a essa comitiva, né, de senadores, pessoas que estão ali montando a estratégia para essa viagem, e o que se diz é que o tipo de contato que vai ser feito será via Congresso, via parlamentares norte-americanos. O que os parlamentares que estão indo dizem, né, internamente é que eles não têm uma entrada realmente expressiva, uma entrada firme na Casa Branca, mas eles estão confiando nesses contatos secundários que existem nos Estados Unidos. Então, o próprio senador Nelsinho Trade tem um contato direto com alguns congressistas republicanos e outros parlamentares que estão a caminho também têm esse contato direto por conta de cúpulas, congressos e outros contatos. Mas essa é a expectativa deles, que esses contatos secundários façam a ponte com a Casa Branca. Mas pelo que a gente tem visto de declarações do próprio deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele vai fazer de tudo para impedir esse contato direto dos parlamentares brasileiros com a Casa Branca. Então vai ser uma estratégia mais no campo da diplomacia, a gente já pode considerar descartada a estratégia de recorrer à via judicial nos Estados Unidos. Exato. Os parlamentares nesse momento estão tentando uma aproximação por outras vias, até porque não faria sentido eles irem até os próprios políticos para buscar esse enfrentamento. O enfrentamento tem ficado com o próprio presidente Lula, porque ele não tem tido essa entrada no governo de Donald Trump. Agora, os parlamentares querem tentar possíveis caminhos, o que, na avaliação de Eduardo Bolsonaro, vai ser muito difícil. Murilo, o que tem se falado aqui no Congresso Nacional sobre aquela movimentação suspeita de compra e venda, de especulação no mercado financeiro, transação envolvendo dólares, antes e logo após o anúncio de Donald Trump do tarifaço aqui no Brasil? Olha, Jesus, foi realmente um caso escandaloso, né, que foi noticiado, amplamente noticiado, e que os governistas, os aliados do presidente Lula, têm indicado que é um ponto aí que tanto os bolsonaristas quanto os aliados de Trump conseguiram fazer dinheiro a partir dessas movimentações. Mas não há nada comprovado, não há nada ainda concreto. O que os petistas estão tentando é abrir uma CPI, abrir um movimento, mas ainda num movimento muito ali, que ainda não criou corpo no Congresso Nacional. A gente sabe que o Congresso está em recesso parlamentar, apesar das tentativas dos bolsonaristas para que a atividade parlamentar continuasse, mas não há ainda um movimento muito concreto. Mas sim há essa intenção, essa tentativa dos governistas, dos petistas, para esclarecer, para investigar quem foi que lucrou, né, com toda essa movimentação do tarifaço, ou pelo menos da promessa de um tarifaço em cima das importações aqui do Brasil. A gente tem que aguardar, mas ainda esse movimento não tem uma força grande dentro do Congresso Nacional. Murilo Fagundes falando ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso. Muito obrigado pela participação, meu amigo. Obrigado, Jéssica. Um abraço a você e a todos. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.